Vamos dar uma pensadinha no uso de cada tipo de material para uma dada aplicação. Existem aços carbono, existem aços inoxidáveis, ligas de cobre, de níquel, alumínio. Por que eu uso um determinado material para uma determinada aplicação? Então a gente vai ver agora quais são os fatores que influenciam nos materiais utilizados em cada aplicação. Sempre que eu tenho um componente, ele vai precisar ser projetado, fabricado, testado, montado, transportado e tem que entrar em operação e ele tem que durar toda a vida para a qual ele foi projetado. Tenho lá no meu projeto um material, uma determinada especificação e essa especificação ela inclui tudo que eu preciso adquirir no material. Depois eu tenho que pensar em todas as etapas que eu preciso para transformar aquele material, que pode ser uma matéria-prima, que pode ser um semi-acabado, né, uma chapa, um tubo, pode ser um forjado, né, uma barra. Quais são as etapas que eu vou ter fabris para transformar aquela minha matéria-prima em um produto acabado? Eu vou precisar soldar, eu vou precisar curvar, eu vou precisar cortar. Então tem várias etapas fabris que eu vou ter no material antes que ele possa estar na forma final. E obviamente, cada tipo de processo de fabricação vai ter um efeito diferente no material que eu estiver trabalhando, obviamente. Então, o projeto ele tem que pensar também de colocar requisitos ligados com a questão da fabricação, né? Então, eu vou soldar o material, eu preciso ter um material que seja soldável. Então, eu vou ter alguns componentes que são fundidos, que eles nunca precisarão ser soldados, então eles não precisam ter a soldabilidade, que é uma propriedade que eu preciso durante a fabricação. Mas eu preciso ter também como montar o material, como testar o material e como usar o material. E eu vou usar o material durante todo o tempo para o qual aquele material foi projetado de estar em operação, de estar em serviço, de estar cumprindo uma função. E a gente sabe que dependendo das condições que a gente vai colocar o material, que condições? Aquelas condições ligadas ao material. Então, em que ambiente eu vou colocar? É um ambiente mais agressivo em termos de corrosão? Existem características da minha aplicação onde eu vou colocar o material em contato com o outro, eu vou ter algum tipo de atrito, eu vou ter partículas, né, no ambiente que podem atingir o material, eu vou ter fluidos, que ambiente eu estou colocando? Então eu vou projetar um material para ele estar em um dado ambiente. Eu vou projetar o material para ele estar numa dada temperatura. Pode ser uma temperatura ambiente, pode ser uma temperatura alta, 200, 300 graus, pode ser uma temperatura muito alta, 1000 graus, né? A gente tem que pensar que os materiais metálicos fundem a uma dada temperatura. Obviamente, existe uma temperatura limite que eu posso trabalhar com cada material. Para alta temperatura, eu tenho uma temperatura limite, e essa temperatura limite está muito relacionada com a temperatura de fusão do material. Mas eu posso colocar o material também numa temperatura baixa, ou muito baixa, ou criogênica, uma temperatura de menos 196 graus, por exemplo, que é a temperatura onde tem o nitrogênio líquido, por exemplo. E eu vou colocar o material numa condição onde eu posso impor um determinado esforço ao material, e aí aquele material precisa resistir àquele esforço. Quando eu selecionar o material, esse material vai ter algumas características ou algumas propriedades que estão muito relacionadas com o que ele precisa resistir dentro da função para a qual ele foi projetado.
Mas além disso, daquela natureza intrínseca do material, daquelas propriedades que o material tem, eu posso ter outros fatores que eles precisam ser considerados em relação ao comportamento do material, tá? Então eu tenho que pensar muito que a função do componente para o qual eu estou utilizando o material vai me dizer muito do que tem que ser essa característica do material. Vamos pensar num exemplo bem simples. Os talheres da nossa casa. Então a gente pensa que a gente tem, para se alimentar usando talheres, a gente pode ter um garfo, a gente pode ter uma faca ou a gente pode ter uma colher. A faca, ela vai ter que ter características bem diferentes da colher e do garfo. Vocês já pensaram nisso? Talvez a gente tenha que pensar qual é a função de cada um desses talheres e que material eu estou selecionando para resistir e como ele vai resistir. Então vamos pensar na faca. A faca tem a função de cortar. E ela, para ela cortar, ela precisa ser uma lâmina fina. E ela precisa ter uma boa resistência mecânica, porque ela precisa cortar sem dobrar e sem rasgar os alimentos. Então, uma faca, ela tem uma determinada geometria porque ela precisa cortar. Então, eu não posso ter uma faca muito grossa, senão eu não vou conseguir cortar. Eu preciso ter uma faca que tenha uma resistência mecânica mais alta para quando eu forçar um alimento mais duro, ela não se curvar. E ela precisa ter um fio bom, que é dado quando eu vou afiar, mas eu só tenho esse fio se a característica da lâmina for uma característica de alta dureza, para que eu tenha essa resistência ao desgaste. Essa resistência ao corte aqui é uma resistência ao desgaste. Então eu vou ver que uma faca, ela tem requisitos de resistência mecânica, ela tem requisitos de resistência ao desgaste. E vamos pensar, uma faca também, ela vai estar num ambiente de alimentos, e os alimentos têm sais, e os sais promovem um ambiente bastante agressivo, ainda mais líquido com sais, eletrólitos bastante condutores. Então uma faca, ela também deve ter uma resistência à corrosão. Se ela não tiver resistência à corrosão, o que vai acontecer? Na hora que eu tiver a faca um tempinho maior ali, ela vai corroer e eu vou acabar ingerindo os produtos de corrosão. Então eu vou contaminar os alimentos que eu vou cortar. Então a função da faca, ela é cortar os alimentos. A gente precisa ter um material que ele tenha uma resistência mecânica alta, ele tem uma resistência ao desgaste alta, além disso ele tem uma resistência à corrosão alta. Então você vai ver que naturalmente a sua seleção de material vai levar você para um aço inoxidável martensítico, onde você pode inclusive só fazer o tratamento térmico para alta resistência ao desgaste na lâmina. Então, ou seja, na região que efetivamente vai ter que ter o corte. Então é muito importante entender, a faca tem um requisito, já a colher ela tem que carregar líquidos. Então, como ela tem que carregar líquidos, a geometria dela, na forma de uma concha, é muito importante. E ela vai ter que ter resistência mecânica. A gente não faz um esforço muito grande para carregar líquidos, né? Até porque os líquidos não fazem nenhum tipo de resistência. Mas se você quiser agora usar uma colher para cortar, pode ser que a sua colher entorte, né? Porque ela não tem a resistência mecânica necessária para você cortar com a sua colher. Ela foi feita para quê? Para você carregar os líquidos. Então, você vê que a geometria dela é própria para isso. A resistência mecânica dela é desnecessária. Uma colher, ela não tem requisitos de alta resistência mecânica, mas ela deve ser um material resistente à corrosão também. Por quê? Porque está em contato com um ambiente mais agressivo, corrosivo. E um garfo? Um garfo é para você carregar
os alimentos sólidos ou para você espetar. Então a geometria do garfo também é muito própria para você poder espetar. Tem que ter a resistência mecânica? Pouca resistência mecânica. Por quê? Porque você vai furar o alimento, você não vai ter que cortar, você não vai ter que fazer uma força muito grande. Agora, se você pegar uma colher ou um garfo e tentar forçar, talvez a colher entorte, talvez o garfo entorte. A faca não vai entortar. Aliás, não vai entortar se for uma faca de boa qualidade. Por que a boa qualidade? Porque, no caso dos talheres, quem é o usuário somos nós, consumidores comuns. E a gente tem requisitos muito diferentes dependendo de cada consumidor. Então, quando a gente vai comprar um talher, cada um tem o seu requisito pessoal. Eu quero um talher onde eu tenha uma geometria mais moderna, um formato diferente. Eu quero um que seja pintado. Cada um de nós tem um requisito diferente. E a gente pode comprar de diferentes fornecedores e cada um vai ter um preço. Obviamente, cada um vai ter um preço porque vai atender ao requisito de cada uma pessoa. Então, nós como usuários, nós temos requisitos muito próprios. Cada fabricante vai atender um determinado nicho e um determinado nível de qualidade. E, obviamente, você vai pagar mais caro ou mais barato por causa dessa qualidade que você mesmo está impondo. Então, isso a gente pensando qual é a função que cada componente tem e qual é o material que você vai utilizar para cada componente. Para uma faca, você vai usar um aço inoxidável martensítico. Para um garfo ou para uma colher, você vai usar um aço inoxidável, mas você não vai ter o requisito de ter uma resistência mecânica mais alta. Então, cada tipo de talher, ele tem um requisito diferente. Então, se a gente for resumir, nós precisamos, para cada tipo de aplicação, ter um material que ele vai ter propriedades ou características para resistir àquele tripé de solicitações. Qual é o tripé? Os ambientes, as temperaturas e os esforços. E além disso, eu tenho também 4 outros fatores que vão influenciar na seleção do material. Um é diretamente a função que você vai ter para o seu componente. O segundo é a questão da forma, da geometria que você precisa ter para cada tipo de componente cumprir aquela função para a qual ele foi projetado. O terceiro fator está ligado com as formas que você vai ter para fabricar e as dimensões todas que você vai ter, porque essas dimensões elas vão influenciar muito na própria seleção do material. E o quarto fator é o risco. O risco que você tem do teu componente ter uma falha. Às vezes a gente não pensa, mas o prejuízo para o ser humano, para o ambiente ou para o bolso, ele vai influenciar na forma como você vai selecionar o material. Talvez você precise gastar um pouquinho mais para minimizar o risco de ter uma falha num dado componente. E isso tudo é levado em consideração na hora que você vai selecionar o material e na hora que você vai especificar o seu material. Tá bom?